Será que todos serão salvos ou apenas alguns? Essa é uma das perguntas mais antigas e ao mesmo tempo mais intrigantes da história da humanidade. Desde os primeiros escritos religiosos até hoje, essa questão desperta discussões intensas, opiniões divididas e até conflitos. Mas, acima de tudo, ela toca em algo que é universal: a busca por um destino eterno. Afinal, o que acontece depois da morte? Existe salvação para todos, sem exceção, ou apenas para um grupo restrito? Essa dúvida atravessa séculos e continua viva em nossa mente. E é exatamente sobre isso que vamos conversar agora. Prepare-se, porque até o final desse vídeo você vai ouvir pontos que talvez nunca tenha parado para pensar, histórias curiosas e comparações que vão mexer com sua forma de ver esse assunto. Quando falamos em salvação, estamos entrando em um terreno que une fé, filosofia e até mesmo psicologia. O ser humano sempre teve a necessidade de acreditar que a vida não termina com a morte, que existe algo além, algo maior. Desde civilizações antigas, encontramos sinais dessa esperança. Egípcios construíam pirâmides acreditando em uma vida após a morte. Gregos falavam sobre o Hades e o Olimpo. Povos indígenas viam o além como um lugar de descanso ou de continuidade da jornada. Em todas essas culturas, existia uma pergunta escondida: quem merece chegar lá? Todos ou apenas os escolhidos? Se olharmos para a tradição judaico-cristã, a questão fica ainda mais direta. Jesus, em várias de suas falas, deixou claro que a porta da salvação existe, mas ao mesmo tempo disse que ela é estreita. Imagine comigo uma estrada larga, onde todos caminham com facilidade, e ao lado dela, uma pequena trilha, quase escondida, difícil de passar. Essa é a imagem que ele usou. Isso nos leva a pensar: será que realmente todos entram, ou apenas aqueles que decidem seguir esse caminho apertado? Mas aqui entra um ponto interessante. Se a porta é estreita, por que tantas vezes a Bíblia também fala sobre o amor de Deus sendo universal? João 3,16, um dos versículos mais conhecidos, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto não fala em alguns, fala no mundo inteiro. Isso gera um dilema fascinante. De um lado, temos uma promessa ampla, como se fosse um convite aberto. Do outro, uma condição clara: é preciso crer. Então, será que isso significa que todos têm a chance, mas nem todos aproveitam? Vamos pensar em uma comparação simples. Imagine um grande banquete, preparado com os melhores pratos, tudo de graça, acessível. A mesa está posta, as portas do salão estão abertas e todos são convidados. Porém, para entrar, existe um detalhe: é preciso aceitar o convite. Quem não aceita, simplesmente não participa, mesmo que a comida esteja lá. A salvação pode ser vista exatamente assim. Existe um convite universal, mas nem todos decidem entrar. Ao longo da história, diferentes correntes do cristianismo interpretaram isso de formas distintas. Alguns acreditam na chamada salvação universal, que afirma que no fim, todos serão salvos, independentemente do que fizeram ou acreditaram. A lógica por trás disso é simples. Se Deus é amor, como poderia permitir que alguém fosse condenado para sempre? Por outro lado, há quem defenda a visão mais restrita, onde apenas aqueles que escolheram conscientemente seguir a fé e viver segundo ela terão acesso à vida eterna. Entre essas duas visões, existem ainda interpretações intermediárias, que tentam equilibrar a justiça e a misericórdia. Mas antes de irmos mais fundo, vamos trazer isso para algo prático, que mexe com o nosso dia a dia. Pense em alguém que você conhece, uma pessoa boa, honesta, que ajuda os outros, mas que nunca frequentou uma igreja, ou nunca se declarou religiosa. Será que ela será salva? Essa é uma pergunta que muita gente se faz. E justamente esse tipo de reflexão mostra como o tema não é apenas teórico, mas extremamente humano.
Porque, no fundo, estamos sempre tentando entender não só o nosso destino, mas também o destino das pessoas que amamos. Um detalhe que poucas pessoas percebem é que essa dúvida sobre quem será salvo não é apenas religiosa, mas também psicológica. O medo da exclusão, de ficar de fora, é algo que carregamos desde crianças. Lembra quando, na escola, alguns eram escolhidos para jogar no time e outros ficavam de fora? Aquela sensação de rejeição doía. Agora imagine isso em escala eterna. Ninguém quer ser o excluído do céu. Por isso essa questão toca tão fundo no coração. Se olharmos para as palavras de Jesus, vamos encontrar frases que parecem paradoxais. Em Mateus 7, ele diz que muitos lhe dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios? Não fizemos milagres? E mesmo assim ele responderá: Eu nunca vos conheci. Ou seja, não basta apenas usar o nome de Deus. É preciso um relacionamento verdadeiro. Mas em outros momentos, ele abraça pecadores, perdoa adúlteros, come com cobradores de impostos e mostra que a graça está acessível até para aqueles que todos consideravam perdidos. Isso cria um contraste poderoso. A salvação não é automática, mas também não é restrita a um grupo elitista. Agora, para segurar sua atenção, vou te contar uma curiosidade histórica. Você sabia que na Idade Média houve teólogos que chegaram a escrever sobre a possibilidade até mesmo dos demônios serem reconciliados no fim dos tempos? Essa ideia, chamada apocatástase, defendida por alguns como Orígenes, dizia que o amor divino era tão forte que, no final, ninguém resistiria a ele. Essa visão acabou sendo considerada heresia, mas mostra como essa questão sempre mexeu com a mente humana. A ideia de que o amor seria irresistível é ao mesmo tempo bela e polêmica. Mas, trazendo para o presente, vamos pensar no impacto que essa discussão tem em nossa vida prática. Se acreditamos que todos serão salvos, qual seria a consequência? Talvez muitas pessoas relaxassem, pensassem que nada importa, que no final tudo vai dar certo. Mas se acreditamos que apenas alguns serão salvos, o peso pode ser o contrário. Medo, ansiedade, sensação de que nunca somos bons o suficiente. É justamente aí que entra o equilíbrio. O que realmente transforma a vida não é viver pelo medo da condenação, mas pela confiança em um relacionamento com Deus. É isso que dá sentido, que traz esperança e que nos ajuda a caminhar. Talvez a pergunta não devesse ser apenas quem será salvo, mas como viver aqui e agora de forma que faça sentido, que nos prepare para o que vem depois. A salvação pode ser vista não só como um destino futuro, mas como algo que já começa hoje. Uma vida transformada, cheia de propósito, já é uma antecipação da eternidade. Imagine uma pessoa que vive apenas para si mesma, acumulando bens, sem nunca se importar com os outros. E agora, imagine alguém que, mesmo sem grandes riquezas, vive ajudando, compartilhando, espalhando bondade. Qual dessas vidas já carrega um sabor de eternidade? Talvez a resposta esteja menos em teorias complexas e mais em atitudes simples. É claro que o tema continua cheio de mistérios. Afinal, quem pode realmente dizer com certeza absoluta como será no fim? Mas existe uma promessa que atravessa os séculos e continua firme. O amor de Deus não falha. Isso não significa que não haja escolhas a serem feitas, mas que existe sempre uma chance, sempre uma oportunidade. Enquanto respiramos, temos tempo de refletir, de mudar, de buscar. E agora eu volto a perguntar: será que todos serão salvos ou apenas alguns? Talvez a resposta não esteja apenas em números, mas em um convite pessoal. Não é uma questão de estatística, mas de decisão. O que você faz com esse convite? Você entra no banquete ou prefere ficar do lado de fora? Você escolhe a estrada larga e fácil ou a estreita e desafiadora? A resposta está nas suas mãos. Para encerrar, quero que você pense nisso. Independentemente de quantas interpretações existam,
Uma coisa é certa. Essa pergunta mexe com a gente porque ela fala sobre o sentido da vida. E talvez o maior segredo não seja apenas descobrir quem será salvo, mas viver de tal forma que a salvação já seja uma realidade em você hoje. Agora eu quero saber de você. O que você pensa sobre isso? Você acredita que todos serão salvos ou que apenas alguns chegarão lá? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe esse vídeo com alguém que também já teve essa dúvida e se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Porque esse é apenas o começo de uma conversa que pode transformar a forma como você enxerga o mundo e o futuro.